A gente vai começar a parte de estilização CSS, só relembrando, né, as funções diferentes das linguagens de programação para a web, cada uma se destina a uma coisa diferente. O HTML serve para a gente estruturar os elementos que a gente quer exibir na interface, né? Já o CSS é o cara que faz a mágica acontecer, é o cara que transforma isso daqui, né, tudo zoado, em um layout estruturado, bonitão, estilizado, todo conforme a identidade visual que a gente tiver criado, né? E a gente tem também a linguagem JavaScript, né? O JavaScript, a gente poderia dizer assim que ele torna a interação muito mais rica com o usuário, né? Ele dinamiza bastante assim a interface, porque com ele a gente consegue ter mais respostas assim em tempo real, quando o usuário clica em alguma coisa, por exemplo, sem ter que ficar dando refresh na página, né? Ele é muito utilizado para criar submenu, para criar esses banners rotativos, né? Para fazer validação de formulário também. Então, bom, JavaScript tem várias funções, mas ele dá uma turbinada aí no site. Então, agora a gente vai aí para a parte do CSS, né? O CSS é uma das maiores ferramentas aí do designer, né? Do web designer, porque justamente ele é o coração aí para a gente deixar o layout do jeito que a gente quer, deixar a interface do jeito que a gente quer, né? Bem, agora é aquele momento, né? Sempre que a gente começa uma etapa nova, bate aquele desespero. Meu, por onde eu começo, cara? Que desespero. Então, vamos começar, né, obviamente, pelo começo. O que é pelo começo? Aonde começa a nossa interface? Ó? Ela começa no body, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai estilizar é o body. Lembrando, né, a gente tem várias formas de incorporar o CSS numa página, tá? A gente, no momento aqui, a gente já falou disso oportunamente, mas por hora eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou trabalhar a escrita dos códigos HTML diretamente aqui no head do documento, dentro da tag style, tá? Depois que eu fizer isso aqui nesse documento, o ideal seria, como se trata de um site com várias páginas, né? O ideal é a gente pegar todos os códigos que a gente tiver escrito aqui dentro do style e salvar num arquivo CSS à parte e fazer a incorporação desse CSS como um arquivo externo. Por quê? Porque daí a gente reaproveita esse código em todas as páginas do site, né? É mais inteligente escrever dessa forma. Então, como eu falei para vocês, ó, a gente vai começar do começo e a primeira coisa que a gente vai utilizar é o body, tá? Existem duas coisas que são fundamentais fazer antes da gente começar, que é zerar a margem, tá? E o padding do body. Né? O que é isso? A margem é uma margem externa de containers e o padding é como se fosse uma margem interna, tá? Isso é importante porque cada navegador interpreta esse arquivo de um modo, né? Você está vendo que aqui no Chrome, por exemplo, quando eu abro, o logo, embora eu tenha cortado essa imagem bem rente, ó, ela não fica colada no topo e nem à esquerda, né? É como se o navegador adicionasse, por padrão, uma margenzinha aqui ao body, tá? Então, com isso, a gente vai zerar qualquer possibilidade de ter margem interna ou externa no body. Dependendo do navegador que eu visualizo, isso aparece diferente, tá? Então aqui a gente dá é uma espécie de uma normatização, né? Qualquer navegador vai estar meio zerado nisso daí. Então essa foi a primeira coisa. A segunda coisa que eu vou estilizar, ó, depois do body vem o tudo. Então, como eu estou atribuindo aqui um identificador, um ID, então eu vou colocar aqui o hashtag tudo. Né? O hashtag eu uso sempre que eu estiver criando um seletor do tipo ID. Tá? O que eu tinha falado mesmo lá que eu ia fazer? Eu ia definir uma largura máxima, então max width, largura máxima, 1280 pixels, que foi o meu projeto de interface. Vou definir também uma largura mínima, min width 320 pixels. Tá? Eu não quero que... O que vai acontecer? Significa que se a interface for menor do que 320, vamos colocar 360, ter uma tela um pouquinho maior. Se a interface for menor do que 360, ela não vai se adaptar à largura da tela automaticamente, vai aparecer a barrinha de rolagem, né? Tipo essa barra de rolagem aqui, ó. Só que na horizontal, seria essa barra aqui de baixo. Então, estou estabelecendo uma largura mínima também, né? E uma terceira coisa que é importante eu fazer aqui é
seria estabelecer um alinhamento centralizado. Ah, por que eu tenho que fazer esse alinhamento centralizado? Pelo seguinte, ó. Quer ver, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou colocar uma corzinha de fundo, background color. Red. Bem cheguei, só pra gente ver o que vai rolar. Ó, então beleza, tudo ficou vermelho. Ah, tá, mas tá ocupando a tela inteira. É, porque a minha resolução de tela aqui é meio pequena, é menor do que... é 1280, eu acho. Né? Mas se eu, por exemplo... Vou tentar reduzir aqui. Deixa eu ver. Ó, tá vendo? Se eu reduzir essa tela, o zoom, ó o que tá acontecendo, ó. Essa aqui seria a largura equivalente a 1280, né? Então, o que vai acontecer? Se eu ver essa interface numa tela grandona, é isso que acontece, meu. Todo o conteúdo desse container vai ficar alinhado à esquerda, né? E o ideal é que isso aqui fique alinhado bem no meio, né? Então, para isso, eu vou fazer aqui vou criar uma propriedade aqui no Div Tudo, que é o margem. O margem, se eu coloco aqui os valores 0 alto, né, isso daqui é uma forma de eu centralizar ele no meio da tela. Existem outras formas de centralizar, tá? Mas eu vou centralizar dessa forma aqui que eu acho mais prático. Ó, beleza. Então, tá vendo? Ele vai ficar bem centralizadinho, né? Depois, por exemplo, se vocês quiserem, vocês podem até ter um delimitador aqui, tipo, aplicar uma cor de fundo, sabe? Dá pra fazer umas outras coisas aqui. Mas por enquanto é isso, ó. Então, tudo bem. A gente já tem aqui o nosso delimitador aqui certinho, né? Trabalhar assim com um pouquinho de zoom out pra gente entender melhor. Bem, agora que a gente fez isso, ó, eu vou tirar esse background color. Não, vamos deixar esse background color por enquanto, né? A próxima coisa que vem aqui no nosso layout, ó, são essas estruturas aqui, né? Tipo, é o header, tá? Deixa eu ver. Depois eu tenho o main e depois eu tenho o footer, tá? Bem, o header, será que ele tem alguma característica, assim, muito importante de eu estilizar? Deixa eu dar uma olhada lá. Na verdade não, né? O header, ele é toda essa parte aqui, relembrando, tá? Eu não vou atribuir nenhuma largura, tipo, ele vai ter essa largura máxima de 1280 mesmo, não vou fazer nada pro header. O main, já, ele tem uma cor de fundo, né? Por padrão, esse fundinho do main é branco, então eu vou estilizar esse background color, e o footer tem essa cor de fundo amarela também. Então eu vou já copiar aqui, cadê o seletor? Eu vou selecionar aqui, ó, e eu vou copiar essa cor de fundo do footer para poder estilizar lá no meu código, tá? Então, como eu falei, aqui, ó, vou chamar o seletor direto, tá? Main, né? Então, o main background color, parará, background color, hashtag FFF, que seria o hexadecimal pro branco, e footer, background color, hashtag, e aquela cor lá que eu copiei do Photoshop. Ok, vamos dar uma olhada como tá ficando. Sempre legal ir salvando o arquivo, né? Abre lá no navegador e dá uma olhada o que tá acontecendo. Olha lá, então beleza, tipo o main ele já atribuiu a cor de fundo branco e o footer já atribuiu o amarelão. Ok, vamos seguir em frente aqui. Dá mais uma olhada aqui, o que a gente poderia fazer. Ok. Então vamos seguindo aí das estruturas maiores para as menores, né? Então a gente já fez aqui o header, o main e o footer. Agora o primeiro elemento que vem aqui é o neve. Tá? O neve, vamos ver como ele tá lá. Ele também, aparentemente, ele só faz um agrupamento, né? Mas ele não tem nada, ele não tem uma cor de fundo, ele não tem uma largura mínima nem máxima, ele não tem nada. Ele tem uma altura também definida, mas eu vou deixar ele sem estilização nenhuma por enquanto, tá? Já dentro dele, ó, eu tenho aquele aparador, né? Então, esse aparador aqui, deixa eu dar uma olhada, qual que é a largura que está estabelecida para essas coisas aqui?
Então o pessoal construiu aí, né, usando o esqueminha de grid. Vamos dar uma olhada qual que é a largura que eles configuraram aqui. Novecentos e tralalá. Vamos só ver se essa estrutura aqui de baixo, ela tem a mesma largura que a de cima. 721. Não, é menor, né? Então, ó, na verdade, esse aparador que existe aqui embaixo, embora a gente tenha construído ele com a mesma classe lá do aparador de cima, ele vai ter que ser diferente, tá? Isso também é uma coisa muito normal, assim, da programação, né? A gente vai programando e, aí você estrutura a coisa de um jeito, depois quando você bate o olho lá no layout, você vê que é um pouquinho diferente, né? Tá? Eu vou considerar, ó, todas essas colunas aqui, ó, que seria 990 como um aparador, o primeiro aparador, tá? Eu não vou nem considerar esse tamanho menorzinho aqui, ó. Vou dar uma espaçada maior nesses elementos. Né, o ideal é sempre a gente fazer o design de interfaces todo relacionado ao grid, né? E assim, essa é uma experiência que também em parte a gente adquire na medida em que a gente programa. Né? Uma coisa vai agregando a outra, né? Assim como você ter a experiência de programar te torna um melhor projetista, né? Você ser um designer de interface também te torna um programador melhor, né? As coisas caminham juntas. Então, ó, eu vou trabalhar com essa largura aqui, que é de 990 para o aparador, tá? Que seria esse cara aqui, né? Esse div class aparador. Então, vamos lá, vamos fazer aqui a entrada para ele. Pontinho aparador. Por que você está trabalhando com pontinho aqui? Porque é uma class, tá? Então, sempre que for uma tag marcada com o atributo class, eu vou colocar o pontinho para identificar. Então, aparador, max width, 990 pixels, né? Já que eu lembrei disso, eu vou aproveitar e já vou mudar aquele aparador do rodapé, porque ele é um pouquinho diferente, né? Ele é um pouquinho menor. Apesar de que seria bem interessante, sabe, a gente mudar isso e trabalhar esse aparador aqui do rodapé, né, com a mesma largura do aparador que a gente tem lá em cima. Porque isso faz tipo um arremate assim no site, sabe? Né? Embora ele ficaria bem grandão, né? Ó, ficaria bem grandão aqui. É interessante trabalhar dessa forma. Mas, bom, vou manter a fidelidade aqui ao layout que o pessoal fez, ó. Tá, vamos estabelecer aqui 724 pixels de largura. Então, ó, aqui onde eu criei esse aparador, eu vou chamar ele de aparador 2. Tá? E lá no cabeçalho, no head, né, eu vou colocar aqui aparador 2, 724. Ok, vamos voltar lá. Bom, beleza, agora vamos, a gente já estruturou, né, vamos ver o que mais que a gente teria aqui, estruturas master, neve, aparador. Tá, dentro aqui do aparador, uma outra coisa que é importante eu fazer é aquela mesma coisa que eu fiz aqui para o div tudo, né, eu preciso atribuir um margem zero alto para que ele fique centralizado, senão por padrão, né, o aparador ele vai ficar à esquerda, alinhado à esquerda. Tá, então eu vou já aplicar aqui um margem zero alto nesses dois, para a gente poder centralizar esse conteúdo. Bem, então aqui, ó, eu tenho esses elementos, né, que é o logotipo à esquerda, esse outro menu depois, o outro, né, o seletor, o menu e tal. Como que eu poderia estilizar essas coisas, né? A princípio, deixa eu só dar uma ocultada aqui, né? A princípio, ó, faz mais sentido que todos esses elementos aqui, ó, o logo, o seletor e o menu, eles estejam todos alinhados à esquerda, né? Eles estão todos para a esquerda.
tá? E essa lupinha aqui, ela tá um pouquinho mais para a direita, tá? Então, o que que eu vou fazer? Esses 3 containers amarelos aqui, ó, eu vou aplicar um float left neles e vou controlar a largura deles também, tá? E já a lupinha, eu vou dar um float right para ela ficar alinhada à direita, tá? E é isso. Então, vamos ver lá. Aqui a gente vai... vamos definir aqui um tamanho para ele, né? Então, o ideal, pessoal, a gente sempre medir as coisas, sabe? É que aqui, tipo, o grid ele não tá muito fazendo sentido com os elementos, né? Quer dizer, mais ou menos, né? Aqui a gente tem um container que ocupa 2 colunas, aqui a gente tem um container que ocupa uma, né? E também a gente está fazendo aqui a programação meio na unha, a gente não está trabalhando, por exemplo, com sistemas de classes prontas do Bootstrap, né? Então é interessante a gente ter uma ideia aqui para poder medir. Como o nosso site é responsivo, a gente tem que pensar que quando o container diminui, quando a tela diminuir, isso aqui vai ter que diminuir tudo junto, né? Então a gente vai fazer um trabalho com proporção, tá? A gente estabeleceu que essa largura máxima era 990, né? Então é importante a gente dividir aqui em partes, né, correspondentes à proporção exata da largura das coisas dentro desses 990, né, para que a gente possa ter uma ideia melhor de qual é o tamanho, qual é o espaço que cada coisa vai ocupar. Tá, então, ó, eu vou abrir aqui um arquivinho à parte, só para fazer um controle. Não, ao invés de eu fazer isso, eu já vou escrever as coisas aqui, ó. Os divs que eu tenho que utilizar são esses aqui, né? O div logo, o div estado, né? Então eu já vou criar as entradas para ele aqui, ó. Logo, pontinho estado, pontinho, qual que é o outro? Menu e busca. Pontinho menu, pontinho busca. Nós vamos criar as entradinhas para eles aqui, né? Ok. E aqui eu vou aproveitar para eu já vou escrever os tamanhos que eles têm em pixels, para depois transformar isso em porcentagem, tá? Para que a coisa fique proporcional. Porque se eu estabelecer as larguras em pixel, o que que vai acontecer? Quando eu reduzir a tela, né, ele vai ficar com um tamanho fixo, assim, ele não vai crescer ou diminuir junto com a largura da tela. Tá, então, ok. Aqui, ó, vamos supor que o nosso logo, né, ele ocupe mais ou menos essa largura aqui, ó, tá? Que seria... Vamos estabelecer aqui em... Tipo, na verdade a gente tem aqui já estabelecido, né? Mas vai ser o tamanho do container. Ó, esse container aqui, ó, ele tem aproximadamente, vamos lá, meu filho, pega lá, 148 pixels. Então vamos escrever lá, só pra gente ter essa referência. Lembrando que barra asterisco, asterisco barra, é uma forma de eu escrever comentários, tá? 148 pixels. Esse vai ser o tamanho em pixels dele. Ok. Tá. Agora a segunda parte aqui, ó, tá? Ela vai ter, vamos ver. Um a menos, um a menos, um a mais, um a menos, um a mais. Aqui, 106 pixels. Então vamos escrever aqui também. 106. Vamos ver agora o menu e o outro. Ok, o menu, ele vai... O menu eu vou deixar para o fim, porque ele vai ocupar uma área um pouco maior do que a que eu quero, né? Vou definir só esse containerzinho da busca aqui. Esse aqui é o mais pequenininho, né? A gente podia estabelecer uma coluna inteira para ele, ó.
Vamos dizer que seria 60, tá? Então, o do busca vai ser 60, e o outro do menu vai pegar todo o resto, ó, que vem daqui até aqui. 60 e um a mais, um a menos, um a mais, um a menos, vai, vai, vai. 677. 677 pixels e taran, 60 pixels. Ok. Vamos somar esses caras aqui só para ver, só para se certificar de que eles não estão extrapolando a nossa largura máxima desse aparador, que é 990, né? E aí a gente depois vai converter isso daí em proporção, tá? Então, vamos lá, ó. 148 mais 106 mais 677 mais 60. Ai, ultrapassou um pixel. Bom, não sei onde foi, mas vamos fazer o seguinte, vamos tirar aqui um pixel no menu, tá? Beleza. Agora a gente tem o tamanho certinho, né? O que a gente precisaria é configurar aqui as larguras para cada um desses containers, tá? Só que essa largura a gente não vai setar o valor em pixels, como eu falei para vocês, a gente vai configurar o valor em proporção. Meu, como que eu faço isso? Eu não sei que a largura máxima é 990, então 990 seria 100%, né? É só a gente fazer uma regrinha de 3 aqui. Então 990 estaria para 100, né? Assim como 148 estaria para x. Então, ó, vou multiplicar aqui 148 vezes 100 dividido por 990. Então, esse daqui, ó, seria 14,9494. Eu posso copiar, tá? Dando, se você estiver fazendo a conta aí na calculadora do seu computador, que é mais prático, dá um Ctrl C, um Command C aí, né? E cola o número lá no seu widget, tá? Só lembrando que é importante, ó, tirar a vírgula e substituir por ponto, porque a gente usa aqui o sistema americano de números, né? Então a gente precisa usar o ponto como separador de decimal e a gente não vai usar nada como separador de milhar, tá? Então widget igual 14,99% e eu vou finalizar minha regrinha com ponto e vírgula, tá? Vou fazer isso para os demais aqui também. Então vamos lá, ó. 106 vezes 100 dividido por 990. Então vamos lá, o widget 10, parará. Depois pode ser que a gente tenha necessidade de fazer alguns ajustes aqui, tá? Isso é bem normal também. Vamos escrever aqui o widget. Ok. Próximo é 676 vezes 100 dividido por 990. 68, tralalá, por cento, ponto e vírgula, substitui a vírgula por ponto. E por fim, 60 vezes 100 dividido por 990. 6, pam, pam, pam. Prontinho. Então, ó, a soma desses percentuais aqui, ela vai dar exatamente 100%, né? Que seria equivalente aos nossos 990. Então, com isso, né, a gente tem aí esses elementos todos definidos com a largura. Ah, por que é importante definir a largura? É importante, primeiramente, porque eles são elementos em bloco, né? E o elemento em bloco, quando a gente não define a largura, né, que são containers, são divs, se a gente não define a largura, por padrão ele tem a largura de 100%. Então, a gente não quer, né? Ele precisa ser menor do que 100% para caber um do lado do outro. E segundo, porque a gente vai definir aqui, para todos eles, o alinhamento com float, para flutuar eles para a esquerda ou para a direita, tá? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que o logo, né,
o estado e o menu, eu quero que ele tenha um posicionamento à esquerda com float, tá? Ah, por que você está fazendo assim? Eu estou trabalhando com agrupamento de seletores, né? Ao invés de eu escrever float left, logo float left, estado float left, menu float left, eu colocar aqui dentro de cada um, poderia fazer isso. Mas eu estou fazendo uma escrita mais condensada aqui. Né? E o busca, eu vou escrever aqui dentro. O busca é o único diferente. O busca ele tem um float right. Na verdade ele pode ter um float left também, porque aqui a gente está trabalhando com todos os elementos aqui, né? Eles têm uma largura que fecha 100%, né? Então ele também pode estar aqui, ó, no float left. Vamos colocar ele aqui também. Bom, então vamos atualizar o nosso site para ver o que está rolando, ó. Ah, maravilha, ó. Então a gente já conseguiu fazer um alinhamento aqui, ó. O centro cultural ficou à esquerda, depois vem o seletor, depois vem o menu e depois vem a busca aqui no finalzinho, tá? Ah, mas putz, não era para aparecer esses caras aqui, ó, o buscar e o buscar, né? O campo. Então a gente vai ocultar esses elementos inicialmente. Tá, então vamos ver qual que é o nome deles, né? Aqui dentro do div busca, né, a gente tem aqui esse aqui, ó, campo busca, ó. Então esse container campo busca, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. A gente vai dar um display none. Então com isso a gente faz com que ele fique oculto. Sumiu, tá? Depois a gente vai programar a interação. Ok. Outra coisa que está bem incomodando aqui é isso aqui, né? Essa sublista aqui, ela também tem que ser oculta e a gente tem que utilizar essa lista para que esses links eles fiquem com a aparência do nosso menu, que é lado a lado, né? A lista por padrão ela exibe com bolinha ou com número, né? E um embaixo do outro, então a gente tem que dar uma zerada nessas configurações. Vamos fazer isso lá, ó. Cadê a nossa lista, ó? Bem, a nossa lista, primeiramente vamos sumir aqui com essa lista submenu, tá? Então, assim como a gente fez aqui no campo busca, ó, a gente vai colocar aqui, ó, pontinho submenu, display none, para sumir com ele, tá? E a segunda coisa, então, é a gente utilizar todos esses links aqui. Bem, a gente não atribuiu nenhuma classe aqui para essa UL, né? Nem para esses LIs e tal. Então, o que a gente vai fazer? A gente poderia criar uma classe aqui, mas a gente vai trabalhar com um tipo de seletor que a gente chama de seletor mãe, né? Então, seletor pai, seletor filho. Né? Então, a gente vai dizer o seguinte, ó, essa lista ela não está dentro do div menu, né? A gente não vai ter outro div menu com uma lista dentro, tá? Então, a gente vai usar esse menu como um identificador, tá? Então, vai ficar assim, ó, pontinho menu, UL. Então eu estou falando o seguinte, ó, todas as ULs, filhas de elementos com a classe menu, vão receber essa estilização. O que eu quero estilizar? Eu quero colocar aqui list style none. Com isso, eu vou fazer com que sumam aquelas bolinhas. Ó. Vamos dar uma olhada lá. Tá vendo? Maravilha, ó, já sumiram as bolinhas. Qual que é a próxima coisa que eu tenho que fazer? Colocar esses caras lado a lado. Né? Então, para isso, eu tenho que transformar cada um. Isso aqui eles estão assim por causa daquele tópico LI. É como se cada LI fosse um elemento de bloco, que fica ocupando 100% de largura e fica um embaixo do outro, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar os LIs em elementos inline. A gente pode transformar ele em elemento inline ou pode trabalhar ele com float também. Dessas duas formas, tá? Vamos ver aqui como é que ficaria melhor. Sei lá, vamos fazer uns testes para ver. Então, ó, da mesma forma que eu criei esse seletor aqui, ó, eu vou criar o seletor para os LIs, ó. Tá vendo? É a mesma lógica. LIs, filhos de UL, filhos de menu, né, vão receber essa estilização. Então vamos dar um float nele para ver. Float left. Vamos ver o que rolou.
Ó, legal, já estão lado a lado, né? A única coisa aqui é que eu preciso dar um espaço entre eles e eu preciso começar a estilizar as coisas para ficarem mais legais, né? Porque agora as coisas estão... Esse textão aí tá ficando bem bizarro, ó. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada que texto é esse, ó. Bem, essa é uma família de fonte, vamos ver. Holloway. Ótimo, a Holloway é uma fonte que tem lá no projeto do Google Fonts, então é muito fácil a gente incorporar ela como uma fonte externa, tá? Porque a Holloway não é uma fonte padrão, né, dos computadores. Então, se alguém abrir num computador que não tem a Holloway, o que vai acontecer? Esse texto vai ficar com a fonte padrão do sistema, vai desconfigurar. Então a gente tem que incorporar isso como uma fonte externa, tá? Então, ó, Holloway, peso black, tamanho 14 pixels e cor branca, né? E ele tem um espaço aqui entre ele, vamos pensar aqui de um espacinho de uns 23 pixels mais ou menos, né? O ideal, claro, é a gente calcular isso em proporção também, né? Para que ele fique sempre dentro de um padrãozinho, mas tudo bem, vamos por enquanto trabalhar em pixels também, senão a coisa não anda. Ó, então aqui eu vou dizer o seguinte, que esses LIs, eles vão ter um padding de... vamos estabelecer aqui, deixa eu só dar uma olhada na altura aqui disso daqui. A gente poderia ser um padding, poderia ser isso mesmo, um padding de colocar 12 pixels. Significa que vai ter 12 pixels em cima, à direita, embaixo e à esquerda, tá? Ok. Como eu falei para vocês, né, a gente tem, teria que utilizar também a fonte, mas a fonte a gente não vai utilizar direto no LI, porque dentro desse LI a gente tem os links, ó. Então o ideal é a gente utilizar esses links aqui, ó, usando o A do link como um seletor. Tá, então vamos pegar aqui, ó, de novo essa estrutura, LA, tá, e agora sim, color, tipo ele é branco, né, FFF, o que mais que ele tinha lá? Font size, 14 pixels, né? Ele é grande, ele é todo em maiúsculas, né? Então, embora a gente tenha escrito tudo em maiúsculas, a gente pode usar o text transform também, uppercase. Caso eu erre, escreva o nome em minúsculo, ele sempre vai jogar esse texto para maiúsculas, né? Ok, tem o peso black e tem aqui o 14 pixels. Então, ó, essa é uma fonte externa, né? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, ela está presente lá no Google Fonts. Vamos pesquisar onde que está essa... Deixa eu conectar aqui. O Google é bem legal porque ele já traz os códigos todos prontos, né, pra gente fazer essa incorporação de um modo bem fácil. Tá, então... Google Fonts...